Para falar sobre esse assunto agora, eu convido o cirurgião de trauma e atendimento na Universidade de Miami, o Antônio Martos. Oi, Antônio. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui participando mais uma vez do Congresso da CONAP, do CONAP agora, de uma forma diferente, né? Dessa vez virtual. A gente perde a habilidade de dar um abraço aos amigos, mas é um prazer estar aqui mais uma vez. Excelente. Antônio, eu vou só chamar os outros convidados, tá? E aí eu já passo a palavra para vocês, tudo bem? Perfeito. Então, até já, Antônio. Junto com ele, o CEO do Grupo 3778, Guilherme Salgado. Oi, Guilherme, bom dia. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para poder debater esse tema tão importante aqui no CONAP. Excelente. Obrigada, Guilherme, pela sua presença. O diretor executivo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o Miguel Lago, também participa desse debate. Oi, Miguel. Olá, bom dia. Prazer estar aqui com vocês, podendo debater esse tema tão importante e queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui debatendo esse tema com todos vocês. Excelente, Miguel, obrigada. E a gerente de inovação e saúde digital do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Priscila Cruzati, também participa conosco. Oi, Priscila. Olá, bom dia. Um prazer estar aqui com essa equipe participando do painel. Espero que seja muito produtivo para todos que estão na audiência. Será sim, Priscila, obrigada. E quem vai moderar esse bate-papo é o vice-presidente médico e de serviços externos da Rede Dor São Luís, o Leandro Reis. Oi, Leandro. Mais uma vez conosco, bom dia. Bom dia, uma satisfação, uma felicidade estar aqui em mais uma mesa do CONAP, que é o evento de referência da saúde no Brasil nesse momento, né? Então, poder estar aqui com essa mesa de fera, discutindo como acelerar a transformação digital e o uso da inteligência artificial na saúde, é uma honra e certamente colaborará com a audiência. Excelente. Leandro, então agora passo a palavra para você e volto em breve. Até já. Obrigado. Bom dia a todos. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, moderando essa mesa. O objetivo dessa mesa é a gente discutir a transformação digital da saúde e com uma janela específica em inteligência artificial. E a gente tem aqui na mesa especialistas com um vasto currículo e ampla experiência no assunto. Então, eu não vou gastar o tempo da audiência falando, porque a gente quer ouvir vocês, Antônio Martos, Guilherme Salgado, Miguel Lago. Priscila Cruzati. Eu vou seguir a ordem de nomes que aparece no programa do próprio CONAP, dando a palavra para o Antônio Martos durante 8 a 10 minutos, para a gente fazer uma primeira rodada de conversa, e depois a gente ir para um debate mais direto. Então vamos lá, Antônio, por favor. Ok, mais uma vez, muito obrigado pelo convite para estar participando aqui hoje. É sempre um prazer, uma honra estar com vocês. A minha história em tecnologia, em evolução, em inovação, começa em 99, quando eu comecei a participar junto com uma empresa americana em telemedicina e aviação, né, dando suporte a eventos médicos durante um voo, emergências em voo por telemedicina, no hospital remoto. E hoje em dia a tecnologia evoluiu muito, a internet evoluiu muito, a gente consegue ter mais acesso a software, informações, etc. E quando eu mudei para Miami em 2004, o que nós vimos foi, eu tive a oportunidade, o privilégio de ter acesso a diversos projetos de pesquisa e de evolução do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, por vários anos, tive grants e ajudei no desenvolvimento de algumas tecnologias. Eu lembro em 2006, a gente já tinha um robô que a gente passava visita na unidade de terapia intensiva para auxiliar no atendimento e para validar o atendimento remoto, para ver se um cirurgião ou se um médico remotamente entendia o que acontecia com o paciente. Depois eu vi a evolução do sistema da UTI, da ICUs, né, com uma forma de monitoração remota dos leitos de UTI, onde existem algoritmos, né, que a gente consegue ver quando alguns sinais vitais estão se alterando, para a gente conseguir prever alguns problemas que possa ter com o paciente. Então, você diagnosticar sepsis, uma pneumonia, uma hipoglicemia,
antes do paciente ficar doente, né, de ficar crítico. Então, na verdade, eu participei de diversas pesquisas, a gente viu pesquisas passando para atividades clínicas, e hoje, após o Covid, né, a gente viu que muitas das coisas os conceitos que a gente começou a falar 10 anos atrás têm sido muito utilizados, né. Eu vejo com grande alegria que a gente pode levar o atendimento médico de qualidade com os protocolos mais avançados, os guidelines para algumas doenças a locais remotos, como telesaúde. Eu vejo que a gente pode levar a educação para locais onde a gente não tinha acesso anteriormente. E, principalmente, eu vejo que a gente consegue, com a tecnologia, levar o conhecimento, padronizações e situações onde a gente possa, principalmente, ajudar um hospital mais remoto, uma comunidade mais carente, ou um médico que muitas vezes é o único médico de uma cidade, a ter acesso a informações, a ter um suporte especialista quando necessário, de uma forma que a gente possa realmente usar a tecnologia para melhorar a qualidade de saúde por todo o nosso país. Eu tenho 2 chapéus, né? Um é na Universidade de Miami, onde eu sou cirurgião, coordeno a parte de Global e-Health e tecnologia do Departamento de Cirurgia, e na Sociedade Pan-Americana de Trauma, onde eu sou o presidente atual, onde a gente conseguiu, durante a pandemia, há 11 anos a gente fazia reuniões semanais para discutir casos de trauma. Durante a pandemia, a gente conseguiu discutir o tratamento do Covid, quando o Covid nem estava no Brasil ainda. Nós chegamos a 70 países, nós chegamos a mais de 3.300 profissionais do mundo inteiro discutindo, interagindo, chegando a um consenso de qual é a melhor forma de atender e tratar. Então, eu vejo hoje, com certeza os colegas, os apresentadores a seguir vão dar mais relatos, mas eu vejo hoje a tecnologia uma forma muito importante no dia a dia dos hospitais e das equipes de saúde. Eu não vejo a tecnologia como uma forma de limitar a atividade de saúde ou do médico. Eu não vejo a tecnologia como uma forma de substituir o médico, mas eu vejo a tecnologia, a inovação, como uma forma de dar mais suporte aos profissionais de saúde, uma ferramenta para ajudar a diminuição de erros, né? Ajudar a identificação de problemas mais precocemente, e também como uma forma de ter mais acesso a esse paciente. Hoje a gente sabe que consultas remotas podem acontecer, a gente pode ter uma consulta presencial, a gente pode seguir o paciente em casa, um paciente crônico com diabetes, com hipertensão, a gente pode seguir no dia a dia a curva da glicemia, como está a pressão, a gente pode intervir nesse paciente antes que ele fique crítico e tenha que ir ao nosso pronto-socorro, nossa emergência. Então, eu vejo realmente a tecnologia como uma ferramenta, né, para ajudar os profissionais de saúde, para ajudar os hospitais no fazer controle de qualidade, para ter marcadores de qualidade, de complicações, para a gente saber exatamente em qual situação, em qual setor a gente pode intervir pontualmente para diminuir a infecção hospitalar, para melhorar a comunicação com a família, para utilização de medicações especiais, antibióticos, etc. Então, desde 2004, quando eu tenho desenvolvido minha carreira nos Estados Unidos, eu vi claramente a implementação desses processos, desses protocolos, dessa tecnologia, e com muita satisfação eu tenho acompanhado esse boom no Brasil, né, dessas situações, e cada vez mais a gente sabe que vai ter prontuário eletrônico, teleconsulta, acompanhamento remoto de pacientes, implementação de protocolos e guidelines em serviços de pronto-socorro, terapia intensiva, e cada vez mais controle de qualidade, usando a tecnologia para que a gente consiga atingir esses objetivos, que no fundo são melhorar a qualidade, disseminar o conhecimento horizontal, né? Levar o conhecimento e a qualidade a toda a rede hospitalar, a pontos remotos do nosso país, e também, consequentemente, melhorar o tratamento aos pacientes em todos os locais do Brasil. Muito obrigado, Antônio, pela sua fala inicial, experiência rica aí, em transmissão remota de informações e dados e aprimoramento da qualidade.
Sem dúvida nenhuma, na pandemia, a transformação digital foi muito importante e as formas digitais de comunicação e disseminação de conhecimento foram únicas mesmo. Nós mesmos aqui na Redditor tivemos muito benefício de poder ficar em contato direto com um grupo de hospital no norte da Itália, que deu para a gente muito conhecimento muito antes da pandemia chegar no Brasil. Isso realmente também foi muito importante. Excelente fala. Eu sigo aqui com o Guilherme Salgado, CEO do grupo 3778. Por favor, Guilherme, 8 a 10 minutos para você compartilhar aí os seus insights iniciais, suas experiências, o que você está fazendo aí na área de transformação digital e inteligência artificial. E eu peço a toda a plateia para mandar perguntas, porque isso ajuda no debate e facilita a vida do moderador também. Obrigado, porque as perguntas já começaram a chegar. Guilherme, por favor, a palavra está com você. Obrigado. Acho que o tema é um tema super relevante e já há algum tempo eu acho que cada vez mais ganha mais relevância, mais importância da gente discutir. Quando a gente fala de transformação digital, né, eu tive a oportunidade, ainda antes da pandemia, de participar de um evento em Nova York sobre o futuro da saúde. E um mantra que tinha lá é que a transformação digital acontece lentamente e abruptamente, né? Então, nessa linha de que, no primeiro momento, as novas tecnologias, e aí incluindo a inteligência artificial, ela vem evoluindo lentamente, mas, de repente, como várias outras tecnologias, como a própria telemedicina que já foi colocado, acontece uma transformação abrupta e muda completamente os setores, enfim, serviços, né, e em saúde não é diferente, né? Então, partindo desse princípio de transformação, quando a gente fala especificamente de inteligência artificial, a 3778 uma empresa que nasceu com esse propósito, né, de usar ciência de dados e inteligência artificial como uma ferramenta para a transformação da saúde, e já no nosso nome, né, trazendo um outro ponto que eu sempre gosto de ressaltar, que é da relação máquina-homem, né? A gente está falando, não estamos falando de substituição, né, mas estamos falando de uma nova forma, né, de nos relacionar com a tecnologia. E na inteligência artificial isso não é diferente. Ali do lentamente, abruptamente, né, nós ainda temos muita coisa sendo pesquisada em inteligência artificial de saúde, mas também temos muita coisa acontecendo, né? Muitas vezes a gente nem percebe, né? E a gente está falando desde vacina, né, das vacinas para Covid, que por trás de uma série de desenvolvimentos a inteligência artificial foi amplamente utilizada, mas até também, né, quando a gente fala aqui de ciclo de receita, gestão de leito, predição de tempo de permanência, predição de mortalidade, predição de queda, enfim, uma série de modelos preditivos em operação, tanto aqui na nossa experiência como em várias outras experiências dentro aqui já dos hospitais brasileiros, mas ainda muita coisa para ser feita, ainda muito desafio para colocar cada vez mais modelos em operação, com todo o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente fala de qualquer inovação, de qualquer tecnologia em saúde. A gente sempre fala aqui que um mantra da inovação, da transformação, que é o errar rápido, na saúde tem um aspecto, um peso diferente, né? Não é igual a gente errar, né, um extrato, não é igual a gente errar cancelar uma corrida, um endereço de uma corrida. O errar rápido na saúde pode ter um impacto extremamente diferente, e por isso que esse rápido não pode nem ser tão rápido, mas ao mesmo tempo sim, a gente precisa experimentar e aprender com todos os controles, com toda a parte ética que é necessária. Quando a gente olha para a inteligência artificial em saúde, para nós a gente tem uma visão que ela é uma das tecnologias que consegue
que vem, né, para trazer a escala do cuidado com qualidade, né? Até pelo próprio pronome, né, quando a gente fala de machine learning, aprendizado de máquina, né, a gente tentar aprender, né, através da tecnologia, através dos dados, bons comportamentos, né, enfim, aprender, né, aquilo que deu certo, aquilo que é bom, e conseguir, né, distribuir isso, de uma maneira mais rápida e mais escalável para diversos pontos, com um peso tecnológico cada vez menor no que a gente fala, né, no que a gente diz de, especialmente de infraestrutura para rodar os modelos. Então, hoje a gente consegue, né, com infraestruturas, vamos dizer, de TI, né, de tecnologia muito mais simples, rodar modelos, né, em diversos locais do Brasil, né? Isso a gente teve a oportunidade de participar de um projeto, né, do Todos pela Saúde, né, viu isso acontecendo, né, hospitais até em locais muito remotos que não tinham acesso, né, nem internet. Depois esse acesso foi colocado com modelos rodando de maneira muito simples, muito direta, em diferentes partes do país. Então, trazer esse aprendizado de forma escalável e com a possibilidade, inclusive, de ser mais sustentável, é algo extremamente importante quando a gente fala de inteligência artificial em saúde, né? Tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista, vamos dizer, gerencial, né? A gente sabe hoje, quando a gente fala, né, em projetos que a gente está aqui de command center, de SNOP, por exemplo, né, que para cada 3% que a gente consegue com modelos preditivos, né, com, né, o dado estando disponível, né, para a tomada de decisão near real time, no momento certo, né, que se reduzir de 3% a 5% do tempo médio de permanência, você pode ganhar de 6 a 7 leitos, seriam os leitos virtuais, né? E acho que para todo mundo aqui é claro qual é o impacto da gente ter mais leitos com a mesma infraestrutura, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de atendimento, especialmente durante o Covid, o quanto isso foi importante. Então, isso mostra um pouquinho, né, do impacto, né, que a inteligência artificial traz e pode trazer. Agora, por outro lado, já está acontecendo, tem acontecido cada vez mais, ainda estamos numa fase que precisamos acelerar mais e ter mais modelos em operação de fato, mas que em saúde a gente tem que passar pela fase de pesquisa para isso, mas tem uma série de desafios para que a gente realmente utilize ao máximo o potencial dessa tecnologia, dessa ferramenta, né? Afinal de contas é uma ferramenta, e dentre eles vou trazer alguns aspectos. O primeiro deles é o comprometimento tanto da alta liderança quanto dos profissionais de saúde. Se a gente não tiver o comprometimento da liderança de todos os players do mercado e não tivermos também o envolvimento dos profissionais que entendem do problema, os modelos não vão ser eficientes e não vão trazer os benefícios que eles podem trazer. Quando a gente olha motivos, né, e aí já trazendo o segundo ponto, motivos de fracasso, né, de projetos de inteligência artificial, não só em saúde, mas também em saúde, os dois principais são qualidade do dado e definição do escopo, né? Qualidade do dado é um tema que vou tratar um pouco à parte, mas definição de escopo depende total de quem conhece o problema no desenvolvimento da liderança, né? Então, esse é um desafio que a gente ainda tem, né, da questão de entender quais problemas são problemas relevantes, endereçáveis para a inteligência artificial, com o envolvimento das pessoas que realmente sabem como resolver, qual resultado espero. E do outro lado, a questão dos dados, né, que começa desde a questão da privacidade e de toda a questão de segurança de dados que a gente está falando, mas também da questão de uma discussão relevante de qualidade e compartilhamento de dados, né, coisas até, de certa forma, que parecem antagônicas, mas não são, né? O Andrew Ng, só para finalizar aqui essa primeira parte, que é um dos principais executivos e autores de inteligência artificial no mundo, coloca que o grande desafio que nós temos agora é exatamente a qualidade do dado para o propósito que nós apontamos dentro do escopo para a inteligência artificial resolver. Então, hoje, a qualidade do dado começa a ser até mais relevante do que a quantidade de dado
para diversos setores, incluindo em saúde. E então, para a gente falar de inteligência artificial em saúde, a gente vai ter que cada vez mais falar não só de escopo, liderança e participação dos profissionais de saúde, mas, do outro lado, da qualidade do dado, do cuidado com o dado que a gente precisa. A gente aqui fala que a gente tem que cuidar dos dados da mesma maneira que a gente cuida dos nossos pacientes, né? É assim que a gente vai ter cada vez mais uma base sólida para ter modelos que cada vez mais transformam e melhoram a assistência, o cuidado, a segurança e a sustentabilidade do setor. Muitíssimo obrigado, Guilherme. Compartilhou sua experiência aí com a gente nesse momento inicial. Eu vou dar seguimento aqui com Miguel Lago, do Instituto de Estudo para Políticas de Saúde. Miguel, por favor, o tempo está com você, os próximos 8, 10 minutos são seus. Muito obrigado, Leandro. Um prazer estar aqui discutindo com todos vocês, numa mesa com tanta gente tão qualificada. Então, acho que a questão da transformação digital na saúde no Brasil ela é uma necessidade para a sobrevivência do nosso sistema público de saúde, né? Porque o Brasil tem uma ambição muito grande. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes a oferecer saúde universal e gratuita para todos os seus cidadãos. Ao mesmo tempo, o Brasil investe em saúde pública 4% do PIB, enquanto que qualquer país com menos de 100 milhões de habitantes na Europa, não estou nem olhando para França, Alemanha, Inglaterra, mas se você olhar para a Espanha, por exemplo, investe quase 7% do seu PIB em saúde pública. Então, diante do subfinanciamento crônico do SUS, o ganho de eficiência, e dada a situação fiscal terrível que o Brasil se encontra, em que possivelmente o necessário aumento de financiamento que o SUS merece e que deveria acontecer, mas que provavelmente não acontecerá, seria fundamental que o SUS se tornasse mais eficiente. E esses ganhos de eficiência a gente pode encontrar em vários lugares, mas se há uma coisa que o SUS faz brilhantemente bem, é a atenção básica, né? O Brasil tem o maior programa de atenção básica do mundo, a Estratégia de Saúde da Família atende a mais de 60% da população, então já tem muita capilaridade de atenção básica. O que a gente precisa para tornar o SUS mais eficiente é que essa atenção básica seja mais resolutiva. E a tecnologia, uma transformação digital, seria fundamental para contribuir para esse aumento de resolutividade da atenção básica. Existem muitos bons indícios para que isso aconteça, né? Primeiramente, acho que uma das grandes vantagens nossas em relação a outros países do mundo que tentaram implementar, digamos, um prontuário eletrônico unificado, né? Eu penso nos Estados Unidos, que gastou bilhões de dólares e não conseguiu, de fato, resolver esse problema, é que o Brasil já tem o prontuário eletrônico do cidadão, que já está presente em mais da metade dos nossos municípios. Agora, existem grandes desafios em relação a esse prontuário eletrônico do cidadão. Primeiro, existe um problema básico de conectividade nas nossas UBSs. Então, fica muito difícil, evidentemente, a gente tratar de qualquer transformação digital sem que haja um trabalho, e aí eu acho que é um trabalho de todos nós que trabalhamos no setor de saúde, seja público ou privado, mas de exigir e cobrar por uma conectividade no território nacional inteiro, sobretudo no contexto das discussões do 5G que estão acontecendo agora no Brasil. Sem isso, a gente não consegue digitalizar nada. Então, só digitaliza Rio, São Paulo e as grandes capitais e fica por isso mesmo, a gente continua aprofundando as imensas desigualdades que existem no nosso território nacional. Essa é a primeira grande medida. A segunda questão é que o prontuário eletrônico do cidadão, infelizmente, ele é muito limitado ainda, né? Quer dizer, em termos de usabilidade mesmo, em termos de interoperabilidade do próprio sistema e de conexão com outros sistemas, né? Quer dizer, não necessariamente todos os municípios usam ele, os municípios podem estar adquirindo soluções privadas próprias que não necessariamente conversam com a plataforma central. Você tem casos de municípios que têm 4, 5 soluções digitais para os sistemas de informação, quer dizer, o próprio município
que subcontrata e que claramente não tem nenhum tipo de comunicação entre esses dados e, sobretudo, os dados não são centrados no paciente. E aí eu acho que é a questão fundamental que a gente tem que sempre levantar quando a gente discute inteligência artificial e transformação digital. Para que a gente consiga ganhar em eficiência e ganhar em qualidade, a gente precisa cada vez mais ter processos que são calcados a partir não do fornecedor de saúde, não do prestador de serviço, e sim do paciente. E se a gente quer estar mais centrado no paciente, a gente precisa se certificar de que essa transformação digital ela corrobora isso e que ela reforça isso. Muitas vezes, quando a gente vê falar de prontuário eletrônico, a plataforma é desenhada não pensando no paciente, mas sim pensando em como é que o prestador de serviço vai cobrar ou vai se fazer reembolsar ou daí por diante. Essa é uma das razões pelas quais o prontuário eletrônico unificado nos Estados Unidos foi um total fracasso, né? Então, eu acho que essa discussão é extremamente bem-vinda, ela é extremamente necessária. A gente precisa ganhar muito em termos de eficiência no sistema público de saúde. Para isso, a gente precisa de uma transformação digital. E para a gente poder ter uma transformação digital, a gente precisa de sistemas de informação unificados, sistemas de informação que funcionem a partir do paciente, que os dados sejam do paciente, não do hospital, não dos consultórios médicos, não necessariamente do Estado, né, mas centrado no paciente. E aí eu acho que a gente tem condições de realmente fazer uma transformação ainda mais incrível na atenção básica brasileira e, com isso, tornar o SUS viável a longo prazo, apesar do subfinanciamento crônico do nosso sistema de saúde. Obrigado pelo convite e estou animado para o nosso debate. Muito obrigado, Miguel. Obrigado pela participação. É sempre bom a preocupação com o SUS, né? O SUS é algo muito importante para o nosso país e o subfinanciamento dele realmente é um desafio para o bem da nossa sociedade no longo prazo. Priscila Cruzati, gerente de inovação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, feliz de ter você aqui conosco. Por favor, os próximos 8 ou 10 minutos são seus, o microfone está garantido para você. Obrigada. Então, eu vou começar com uma provocação, na verdade. Eu sei que a gente já está avançado aqui no painel e que o público que está assistindo provavelmente é entusiasta do tema, né? Mas é importante parar para pensar sobre o que é a transformação digital, de fato, né? Do que a gente está falando. A transformação digital não significa a gente simplesmente digitalizar os processos que acontecem no dia a dia. Transformar eles em eletrônicos sem mudar nada não é uma transformação digital, seria simplesmente digitalização. Para a gente conseguir imaginar um pouquinho, né, deixar um pouco mais próximo, então, do que a gente quer dizer quando se trata de transformar, da transformação digital de saúde, eu vou trazer o exemplo do que aconteceu no mercado, no setor financeiro, tá? No setor bancário, na verdade, nos últimos anos, e aqui no Brasil, assim como em outros países no mundo, nós temos exemplos ótimos para acompanhar e ficar mais tangível. A forma como a gente usava o banco nos anos 90, o banco agência física, não é a mesma forma como a gente usa hoje. E não foi simplesmente porque o processo agora é digital. A gente começou a usar diferente. As fintechs fizeram uma grande disrupção. E por que elas são tão diferentes dos bancos tradicionais que simplesmente tinham um internet banking, né? Que outras facilidades, que outras regras estabelecidas pelo mercado e não necessariamente instituídas formalmente foram quebradas? O que foi rompido? Novas formas de se fazer a partir do momento que a tecnologia, que o mundo digital torna possível coisas diferentes, né? Então, não basta a gente digitalizar o processo que é ali. E como que isso acontece, né, no banco? A gente hoje usa aplicativos, faz pagamentos instantâneos, não tem mais que ficar esperando 2 dias. Existem novas formas de fazer transação, inclusive sem passar pelo aplicativo no banco. Se você estiver conversando com alguém no WhatsApp e estiver organizando um churrasco, agora na pandemia não, né? Mas se estivesse organizando um churrasco em grupo ou tiver qualquer menção a dinheiro, você vai lá na própria conversa e consegue transferir e pagar sem ter que ir no banco. Você transfere na conversa de WhatsApp, né? Você consegue fazer movimentações financeiras enquanto bate papo com a pessoa. Então, isso é uma transformação, isso é uma forma diferente de operar. Você consegue fazer divisão de contas, né? Você tem aí vários aplicativos em que você divide as despesas entre o pessoal, então são formas diferentes de operar, não é simplesmente a digitalização. E eu vou trazer aqui outros 2 conceitos
para a gente estar alinhado, que são importantes para o restante da fala, tá? O primeiro, que tem tudo a ver com o próprio título do painel, que é a inteligência artificial. Do que se trata, né? A inteligência artificial, a gente só tem que tomar cuidado para não achar que qualquer algoritmo, né, qualquer fluxo digitalizado é uma inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tem alguma diferença. Ela é um avanço tecnológico que permite que os sistemas simulem uma inteligência similar à humana. Então, ela vai além de programar ordens para o computador. Ele permite que ele tome decisões de forma autônoma, que ele aprenda, que ele identifique padrões, e sim, utiliza grandes bancos de dados. Todas essas premissas que foram faladas nas falas anteriores são fundamentais para a inteligência artificial. Não adianta o banco de dados frágil, com informações não confiáveis, né? Tem que ser, sim, tem todo esse cuidado. Por isso que se fala tanto de dado hoje, mas a capacidade da máquina de pensar como um ser humano, então, de aprender, de perceber, de decidir, de raciocinar, que é o diferencial aí da inteligência artificial. Não é simplesmente definir, igual poderia fazer no Excel ou em qualquer outro softwarezinho, dizer, se acontecer isso, então faça aquilo. Aí não tem inteligência artificial, é o humano que estava por trás dizendo a regra de negócio, né? E o outro conceito importante e que está cada vez mais latente, tem tudo a ver com a transformação digital, acho que está até mais próximo do que a gente tem falado de transformação digital hoje, é o termo saúde digital. A saúde digital, segundo o Bertrand Mascot, significa a transformação cultural de como as tecnologias disruptivas, que fornecem dados digitais e objetivos, sejam acessíveis a cuidadores e pacientes, levando a uma relação médico-paciente de igual nível, tá? De igual para igual, com a tomada de decisão compartilhada e a democratização do atendimento. Então, veja, não é simplesmente a digitalização do processo. Aqui que eu falo da questão da transformação, da disruptura e de formas diferentes de operar a partir do mundo que se abre com novas tecnologias, tá? E a gente tem algumas dificuldades que já foram mencionadas para isso, existem alguns desafios, mas o principal deles é o fator mudança. As pessoas adoram novidade, elas adoram coisas novas, elas adoram um resultado, mas mudar é difícil. O ser humano, ele é resistente à mudança, apesar de depois ser beneficiado dos resultados. Nós somos anti-mudança naturalmente, por mais que sejamos entusiastas, queremos ser mais disruptivos, trabalhamos em centros de inovação e olhamos para isso, né? Então, é importante ter consciência de que a mudança não é um processo simples, não é um processo sem dor e não é automático, não é tão natural. E aí a gente passa, além das questões relacionadas à própria mudança e cultura, outros obstáculos, como custo. Muitas vezes a transformação digital vai ter uma melhora, sim, no processo assistencial, vai ter melhoras para o paciente, tem uma mudança até do perfil, né, porque você começa a trabalhar, você tem a perspectiva de trabalhar na saúde populacional, a 3778 trabalha bastante nessa lógica, né, de olhar para a população, e não olhar só para o indivíduo adoecido, a gente começa a olhar para outros momentos do processo de saúde e doença, e prevenir e fazer ações antes da pessoa ficar doente, mas isso tem custos e que normalmente são investimentos, e que não necessariamente o retorno é imediato, até porque existem riscos associados. Então, tudo que é uma novidade pode dar certo, mas pode dar errado. Então, a barreira de custo é importante de ser considerada. Outra é a infraestrutura. Nem todas as instituições estão preparadas hoje. Sejam as instituições aqui que eu estou falando, prestadoras de serviço de saúde, postos de saúde, hospitais, mas também as instituições de ensino, que ainda, né, elas são sim as responsáveis pela vanguarda, mas elas ainda, até as tecnologias, até essa transformação ser consolidada, né, se dar de fato, até então ela é exploratória. E aí, muitas vezes, as universidades ainda não têm a estrutura para formar todos os alunos dentro desse novo conceito, só depois que o conhecimento é consolidado, depois que é incorporado na sociedade.
Outra barreira importante aqui na área da saúde é a questão dos conflitos, e aí, quando eu digo conflitos, é de cada um ficar no seu nicho, né? Então, a TI está olhando para as suas atividades, o gestor de saúde está olhando para as suas atividades, o profissional de saúde para as suas e o paciente para as suas. Existem ali interesses distintos, muitas vezes que parecem, né, na verdade, serem contrários, mas não precisam ser excludentes, não precisam ser contraditórios, só são perspectivas diferentes. Isso acontece na relação entre operadora, hospital e profissional de saúde, isso acontece na relação do paciente com o profissional de saúde, cuidador e a gestão do serviço. Então, esse conflito é importante ser abordado, estar claro na mesa, para que nós comecemos a desenhar soluções olhando para quem importa, para agregar valor. No final das contas, a gente está agregando valor para o paciente, né? Então, como que o profissional de saúde, como que o gestor de saúde, como que o gestor de tecnologia começa a desenvolver soluções pensando no que o paciente efetivamente quer e não no que eu tenho para oferecer. Esse vai ser o grande pulo para a transformação digital da saúde. Se a gente conseguir conversar, se comunicar, trabalhar em conjunto e ter no centro da mesa o que realmente importa, aí sim a gente tem chances de transpor alguns desses desafios que eu estava trazendo aqui. E para trazer outros, uma perspectiva aqui mais positiva, né, a gente tem desafios regulatórios, tanto de criar as bases para proteger o próprio paciente, porque a gente tem desafios aí de mexer com dados, são assuntos sensíveis, apesar do benefício também há riscos, né, como que a gente faz? O DataSUS hoje tem se preocupado com desenvolver a Rede Nacional de Dados em Saúde, estruturando uma arquitetura para isso, também tem o próprio ecossistema de inovação digital em saúde, que o DataSUS também está montando, é um projeto do período de 2020 a 2028, tem material publicado sobre isso, é uma grande referência. Então, como que o governo cria as regras, como que ele protege o cidadão do serviço de saúde, ao mesmo tempo, sem desestimular que a mudança, que a transformação aconteça. Então, esse é um desafio constante, né, para o governo, mas que tem sido interessante aqui pelo AO, que eu tenho a oportunidade de acompanhar de perto, por apoiar, né, via PROAD, o DataSUS. Então, depois eu posso até compartilhar materiais para quem tiver interesse no assunto. Eu encerro por aqui a minha fala só com essas provocações. Muitíssimo obrigado, Priscila. Elementos importantes para a nossa discussão que você traz da diferença entre digitalização e transformação digital e da necessidade de regras claras que protejam o consumidor, mas que não travem o sistema, né? Cada um de vocês trouxe elementos muito interessantes e eu tenho aqui uma lista enorme de perguntas para vocês, mas eu, por conta do tempo, que a gente só tem 15 minutos de debate, apesar de vocês terem sido super concisos e rápidos, eu vou aqui fazer uma mistura entre perguntas que estão vindo da plateia e pontos que eu levantei aqui da fala de vocês, né? O primeiro que eu queria passar uma rodada de conversa entre vocês é que a gente sabe que na teoria sobre prontuário eletrônico você tem muitos níveis e muitas formas de fazer prontuário eletrônico, mas fato é que a maior parte das pessoas entende prontuário eletrônico como um sistema, como um repositório fixo de informações em determinado local, ou físico ou na nuvem, onde ali tem todas as informações do paciente. Eu queria entender de vocês o que vocês veem para um futuro de curto prazo em relação ao prontuário eletrônico. Se é esse caminho que é mais de fácil compreensão, ou se é um caminho onde se desenvolve interoperabilidade e você consegue pescar as informações dos pacientes em diferentes locais onde elas se encontram e disponibilizar para o paciente no momento onde ele precisa. Então, eu queria ouvir vocês e vou começar pelo Antônio Martos, que foi o primeiro a falar. Antônio, por favor, compartilha com a gente a sua opinião. Antônio, eu acho que seu microfone está fechado. Antônio, acho que seu microfone está fechado. Vamos lá agora. Essa questão do prontuário eletrônico é muito importante e de ser discutida. Eu lembro que
os primeiros locais que começaram a implementar prontuário eletrônico no Brasil, houve uma resistência muito grande dos médicos, não queriam, não dava certo, etc. O problema que prontuários vamos usar? Nós temos 2 gigantes de prontuários eletrônicos nos Estados Unidos, por exemplo, o hospital do Jackson Memorial Hospital, que é o hospital público, usa um, e o hospital da Universidade de Miami usa outro. Então, imagina, dentro do mesmo sistema eu trabalho, às vezes eu vou no hospital, tenho que trabalhar com um, outro com o outro. Nos Estados Unidos, como foi citado, não existe um prontuário universal, mas o sistema dos veteranos, o VA Medical Center, que tem mais de 1.243 pontos médicos interconectados, sendo 170 hospitais e 1.063 outras clínicas, eles têm mais de 9 milhões de pessoas conectadas nesse sistema. Por exemplo, o sistema dos veteranos dos Estados Unidos funciona, onde em qualquer lugar que o veterano vá, ele tem acesso às informações, a prontuário, agendamento, consulta, segmento, acompanhamento, etc. Então, na verdade, acho que essa é a tendência, mas como foi dito anteriormente, é uma questão cultural, né? Eu acho que todas essas mudanças, haverá uma barreira cultural inicialmente, mas só vai dar certo se a gente conseguir mostrar que funciona. Eu lembro, há 11 anos temos um projeto com o Departamento dos Estados Unidos, onde a gente dá suporte aos hospitais no Iraque, por exemplo. E os hospitais diplomáticos lá, e a gente dá um suporte. Eu lembro um caso no início, um assistente da Hillary Clinton, que era secretária de Estado na época, teve um acidente, estava indo para o hospital, o pessoal médico estava lá, falou, não, fecha as câmeras, não quero ninguém vendo nada, e o pessoal de Washington falou, não, quero que você acompanhe. Depois que aconteceu, depois que a gente chegou, ele não conseguia resolver, ele ligou para a gente, demos ajuda, auxiliamos, tal, não sei o quê. Depois do fato, quando veio a importância, a equipe dele falou, bateu o peito assim, doutor, obrigado pela ajuda. Então, o que eu falo, tudo é uma questão de devagar, colocar o conhecimento, mostrar que funciona, mostrar como vai ajudar e quebrar essa barreira cultural aos poucos. Obrigado, Antônio. Seguindo aqui a mesa, Guilherme, comenta aí para a gente o que você entende como o futuro do prontuário eletrônico aqui no Brasil, como um repositório tradicional, ou um conjunto de interoperabilidades que disponibiliza a informação. Para onde a gente vai aqui no país? Perfeito. Falando de curto prazo, talvez eu vou ser um pouquinho mais cético aqui, eu acho que a gente ainda vai ter o prontuário mais como RP, local de registro, do que realmente como uma fonte de interoperabilidade e conexão de curto prazo. Tá? Vários motivos. Motivo cultural, foi colocado pela Priscila a questão de investimento que a gente precisa fazer em infra. Né? Esses sistemas não foram pensados originariamente para ser um sistema de interoperabilidade. Né? A gente fala de mineração de dados, né? A própria palavra mineração já mostra a dificuldade, né? Então, assim, essa transformação eu acho que leva mais tempo no curto prazo, né? Então, para mim, ainda vai ser muito mais RP registro. Os próprios prontuários já estão se movimentando não só para modificações, mas para trazer novos produtos que aí se embebem desses dados e já traz algum grau de interoperabilidade, mas quase, né, como um novo produto, mais do que o produto prontuário em si. Né? E aí, entrando, né, 2 outros pontos. Acho que o primeiro, a gente já tem tecnologia para fazer interoperabilidade. A questão não é a tecnologia, né? Não é capacidade tecnológica. Mas, por outro lado, tem toda a questão do investimento que a gente falou, né? E a questão cultural. Porque para fazer interoperabilidade, desde lá da coleta do dado, do registro do dado, e depois para o uso e compartilhar de verdade. Eu sempre brinco que enviar um PDF e falar que você está dando o dado da pessoa para a pessoa, não é bem isso quando a gente fala de não digitalização, mas de transformação digital. Né? Então, essa parte cultural de realmente a gente querer compartilhar dado é extremamente relevante para que a interoperabilidade ocorra de fato, além da questão do investimento. Muito obrigado, Guilherme. Miguel Lago, a bola está com você. Acho que a interoperabilidade é fundamental, mas eu, de novo, acho que um dos maiores, como o próprio Guilherme já disse, né, quer dizer, o grande desafio aqui não é necessariamente tecnológico. E acho que um dos grandes desafios é justamente o engajamento dos profissionais de saúde em relação ao preenchimento desses próprios prontuários, ou enfim,
ou desses sistemas de informação, para a gente falar de maneira um pouco mais generalizada. Então, acho que aquilo que realmente permitiu um engajamento maior dos profissionais de saúde, eu acho que seria o desejável, né? E acho que essa a gente não tem uma solução pronta para isso, né? Muito obrigado, Miguel. Priscila, conta para a gente aí na sua experiência, em tudo que você está vendo aí no Oswaldo Cruz e no setor, o que você acha que vai acontecer nos próximos momentos em relação a prontuário para registro ou interoperabilidade avançando, e o que você acha que tem mais benefício para a sociedade? Vamos lá. Na verdade, o prontuário, eu interpreto ele como mais uma peça nesse quebra-cabeça, né? Ele é mais uma ferramenta na transformação digital, mais um elemento, e que não é simples, né? Apesar de eu falar que ele é mais um elemento, ele não é simples, ele é peça fundamental, mas ele está sujeito para poder se beneficiar, para pegar todo o potencial da ferramenta e não simplesmente ser um repositório genérico, né? A governança de TI. Enquanto a gente não tiver governança, a gente não consegue trazer discussão nem da interoperabilidade, mas nem também do que é melhor para o profissional de saúde e para o paciente. Lembra que eu falei sobre colocar o que mais importa no centro da mesa? A gente acaba discutindo interoperabilidade e prontuário, mas esquece de pensar o que realmente vai atender as necessidades dos profissionais de saúde que estão atendendo aquele paciente naquele momento e ao longo do seu ciclo de vida. O que é importante para aquele paciente com relação ao dado que foi armazenado ali? Qual que será a utilidade disso? Então, enquanto a gente não trouxer esse tipo de informação, acho que a gente vai ficar, não vai chegar a lugar nenhum. Aqui no Centro de Inovação, a gente está montando um comitê de pacientes para começar a ter desde o seu desenvolvimento e concepção das soluções digitais, o paciente participando. A gente tem também os profissionais de saúde, que são os nossos pontos focais, profissionais de saúde que eu digo assistenciais, tá? Porque eu sou enfermeira, por exemplo, mas eu sou gerente do Centro de Inovação, não estou ali com paciente à beira-leito na prática assistencial. Então, a gente tem procurado trazer para o desenvolvimento de soluções digitais, o paciente, né? Então, a Associação Brasil Parkinson, por exemplo, é a nossa parceira para desenvolvimento de soluções para o paciente com Parkinson. Com quem que eu vou falar que não o paciente com Parkinson? Só que esse movimento não tem acontecido, pelo menos ao meu ver, tá? Quando a gente fala de prontuário, quando a gente fala dos dados em geral. E aí fica difícil, a gente acaba não saindo do lugar, chegamos a um limite de onde conseguimos discutir. Obrigado, Priscila. Dentro desse contexto, a gente se inspira muito frequentemente em literatura e situações que vêm dos Estados Unidos, né? E a gente tem uma diferença muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, e mais especificamente dentro do setor de saúde, especificamente no escopo de trabalho das diferentes profissões entre o Brasil e os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, muitas das atividades que aqui são realizadas por médicos, lá podem ser realizadas por outros profissionais de saúde. Existe um maior distanciamento do médico em uma série de atividades que aqui não pode, por questão legal e regulatória. Dito isso, a inteligência artificial ela pode tomar contornos um pouco diferentes a depender dos países, né? E eu queria entender, sob a ótica de vocês e do que vocês têm trabalhado, qual é o maior campo de oportunidade aqui no Brasil? Se vocês veem oportunidade para a inteligência artificial na assistência e no diagnóstico, como é muito comum lá nos Estados Unidos, onde eles tentam cobrir um pouco desse gap de distanciamento do médico diretamente, ou se a maior oportunidade aqui no Brasil está em processos administrativos, de back-office, eficiências de processo propriamente dito, que não está relacionado ao diagnóstico de doenças, né? Então, eu queria ouvir vocês, vou seguir a mesma sequência. Antônio Martos, por favor, me complemente, me corrija e me dê sua opinião, por gentileza. A grande diferença que eu percebi na saúde quando eu vim dos Estados Unidos é realmente o apoio e a necessidade desses profissionais não médicos, não os médicos para atuar. Por exemplo, na terapia intensiva, os enfermeiros são muito importantes. No pré-hospitalar temos os paramédicos, na radiologia temos os profissionais que fazem ultrassom, etc.
eu creio que no Brasil existem dois mundos no Brasil. O mundo dos hospitais privados, né, onde você consegue ter investimento, consegue ter acesso à tecnologia, consegue ter controle de qualidade, e o hospital sistema público. Eu acho que a inteligência artificial pode ajudar nos dois. Um ponto onde você consegue levar informação, avaliar o que está acontecendo no local remoto, gerenciar melhor essa situação, evitar, por exemplo, que um paciente tenha que viajar 10 horas para ir para um hospital na cidade principal para ter um tratamento, ou que você possa tratar algumas doenças num sítio remoto, ao invés de levar esses pacientes, sobrecarregar os hospitais principais nas grandes cidades. E vejo também uma grande utilização, eu acho muito importante, no auxílio no profissional, que muitas vezes não é aquele que vai estar nos congressos, que não está mais atualizado, né? E também no controle de qualidade. Eu acho que o que é muito forte aqui é controle de qualidade. A gente dá estatísticos do que acontece, onde estão os problemas, para a gente poder, tendo dados, tendo controle de qualidade, a gente pode tentar intervir e melhorar a qualidade. Obrigado, Marcos. Guilherme Salgado, por favor. Bom, eu vou até dividir, né, naquela mesma linha, né, de curto prazo, né, e médio e longo prazo, né? Mesmo nos próprios Estados Unidos, apesar da maioria das publicações, né, virem na linha de diagnóstico, suporte à tomada de decisão e muita coisa de farma também, mas do ponto de vista de business, a parte de administrativo e financeiro é bem forte lá na inteligência artificial. E aqui, quando eu olho para curto prazo, eu também acho que a parte administrativa financeira e pegando a parte, vamos dizer, populacional, né, de care gaps, de entender dinâmicas de utilização, de jornada, é o que eu acredito que está no curto prazo, é o maior mercado para a inteligência artificial, é o que tem mais acontecido, é o que a gente vai ver mais modelo operacional. Mas a gente tem que olhar para o médio e longo prazo, que ele começa agora. Aí, de novo, aquela questão do acontece lentamente e depois de repente, né, abruptamente. Então, a melhor época para plantar uma árvore é 9 anos atrás, né? O segundo melhor dia para plantar a árvore é hoje, porque vai demorar 9 anos de novo, né, para você colher o que você precisa. Então, acho que as iniciativas são menores, também temos pesquisa, mas quando a gente fala de suporte clínico, diagnóstico, também precisamos começar agora para começar a coletar no futuro. Poucas organizações têm feito isso, né, ainda, até porque também, né, a gente precisa cada vez mais, é o que foi falado aqui de ensino, de preparo, da questão de saber utilizar, de ter o dado, enfim, tem uma série de barreiras. E aí, só pegando o gancho, né, da questão de público e privado, né, do SUS, a questão do administrativo financeiro, na minha opinião, ela é extremamente relevante quando a gente fala de saúde pública, dado o subfinanciamento que a gente já falou aqui, né? Então, se de um lado a gente precisa de mais dinheiro, do outro a gente também precisa, vamos dizer assim, fechar o ralo e ser mais eficiente com o que já existe. E se a gente vê grandes instituições privadas que já são hipereficientes e muito boas do ponto de vista administrativo e financeiro, terem uma série de melhorias com relação a isso, aonde a gente ainda precisa melhorar, o salto pode ser ainda maior para a gente ter mais dinheiro para colocar o foco que a gente precisa aqui no final do paciente. Então, para mim, curto prazo, administrativo financeiro, já alguns players começando a olhar o médio e longo prazo, fazendo agora, é o que vai coletar daqui a alguns anos, né? Obrigado. Miguel, a bola está com você. Obrigado. Não, acho que tem, sim, com certeza, grandes impactos na parte administrativa e financeira, não tem dúvidas. Agora, eu acho, e o SUS tem muito a ganhar nisso, agora acho que a questão da administrativa e financeira são problemas do setor privado, quando a gente olha os Estados Unidos, por exemplo. Quando você olha os sistemas europeus, são majoritariamente públicos, esse problema se dá de maneira muito diferente, não se dá da mesma maneira. Então, acho que, enfim, quer dizer, claro, acho que a gente não tem dados suficientes para fazer essa análise público-privada no Brasil, mas eu não acho que seja sempre, no caso da saúde, ou de sistemas de saúde, não necessariamente o sistema de saúde majoritariamente público, ele é mais ineficiente do ponto de vista administrativo e financeiro do que o privado, né? Quer dizer, acho que depende muito de país para país. E nesse sentido, acho que é interessante a gente olhar para a Austrália, que tem um sistema muito parecido com o nosso, um sistema muito ambicioso, universal também, coisa que os Estados Unidos não têm, mas com um setor privado muito grande e muito dinâmico. E acho que aí, justamente, eles conseguiram fazer prontuário eletrônico, por exemplo, para unificar esses sistemas de informação. Muito obrigado, Miguel. Priscila, por favor.
Eu concordo com o que todos falaram aqui, então minha posição é a seguinte: existe claramente grandes possibilidades de ganho, seja na administrativa financeira, no back-office, ou na assistência. A diferença é que a parte assistencial, quando a gente fala de inteligência artificial, então assim, não é digitalização, né? É suporte de decisão clínica, tomada de decisão, a importância dos estudos clínicos para ter segurança, porque é uma intervenção, né? Pode ser uma intervenção, é algo que vai interferir na assistência que está sendo prestada ao paciente, e isso pode demandar um pouco mais de tempo para a gente poder colocar para funcionar essas inteligências, dependendo da inteligência artificial que a gente está falando, então isso pode causar um delay, mas ambas as áreas, quanto antes a gente começar, melhor, porque realmente é um vasto território para ser feitas coisas. E falando mais uma vez da parte assistencial, a parte administrativa, existem grandes transformações que vão trazer resultados, né, para uma eficiência do sistema e a gente poder fazer mais. Porém, a assistencial, ela vai transformar mais a forma como a gente trabalha e presta assistência. Ela não só tem potencial de aumentar o acesso, mas a forma como a equipe trabalha, né? Tudo que eu tenho visto hoje de soluções de inteligência artificial, elas, mais assistenciais, elas pautam a equipe para tomada de decisão de forma que o trabalho fica mais coletivo e menos individual. Hoje a gente não substitui o profissional de saúde, mas eu torno o saber especializado menos essencial do que as soft skills, né? Então, é cada vez mais importante eu conseguir me comunicar com o paciente, eu ter empatia, mais do que eu estar up-to-date com um determinado tema, porque a tecnologia consegue se atualizar mais rápido que eu não dou conta de, como profissional hoje, ler todos os artigos e saber qual que segundo a evidência de hoje, o detalhe do que foi ajustado, a melhor forma de fazer. Aí, a inteligência artificial consegue me dar o suporte para isso, e eu consigo dar mais atenção ao paciente. Então, eu vejo aí, não é nem do que é mais importante, mas o que vai ser mais transformador, né? O que vai ser uma forma diferente é o assistencial. Muito obrigado, Priscila. Nós já estamos às 11h04 da manhã, a gente avançou uns 4 minutinhos sobre o horário da mesa. Eu queria passar a palavra para vocês, para rapidamente, em alguns segundos, vocês fazerem um encerramento de cada um de vocês, seguindo a sequência da mesa. Antônio Marques, por favor, a palavra está com você. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Nós vivemos um momento muito interessante, muito excitante, né, nessa área. Muitas mudanças virão, muitas tecnologias estão sendo desenvolvidas e cada vez mais o tempo para a mudança será mais rápido, né? Nós somos uma geração que acompanhou os computadores, a evolução das TVs de tubo para tela plana, agora para 4K, 8K. Então, tudo isso vai evoluir muito rápido, cada vez mais rápido, e nós temos que estar adaptados para isso e usar realmente essa evolução da tecnologia como ferramenta para ajudar, no fundo, a melhoria de tratamento para os nossos pacientes. Muito obrigado. Obrigado. Guilherme, por favor, seu encerramento. Bom, a mudança ela já está acontecendo, né? Ela vai acontecer, e para isso eu acho que a gente precisa estar cada vez mais preparado, né? Pessoas e tecnologia vão ter resultados melhores do que só pessoas e do que só tecnologia. Eu acho que esse é outro ponto já é muito claro, especialmente em saúde, e a gente precisa exatamente, com o paciente no centro, também usar a tecnologia e tomar conta dos nossos dados e do nosso arsenal de ferramentas digitais da mesma forma como a gente quer cuidar dos nossos pacientes, seja no público ou no privado. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Miguel, sua despedida. Eu gostei muito dessa conversa, aprendi muito com vocês e acho que é isso, a transformação digital, um pouco na linha do que o Guilherme disse, a transformação digital precisa, em primeiro lugar, levar, acho que o paciente no coração, isso é a lógica dessa transformação digital. Tem que ser centrado no paciente para que funcione bem. Muito obrigado, Miguel. Priscila, seu fechamento, por favor.
Mais uma vez, obrigada pelo convite. Agradeço, foi riquíssimo, assim, para mim também a discussão. De palavras finais, assim, a transformação, a gente está falando do aspecto digital da transformação, mas vai impactar no que a gente entende hoje como equipe de profissionais de saúde, quem atua no setor da saúde, né? A gente vai ter aí um novo mercado para outros profissionais de outros segmentos se especializarem na saúde e darem suporte, e os profissionais de saúde se apropriando também desses conhecimentos para conseguirem interagir e construir, né? Então, a gente vai ter uma equipe multidisciplinar mais ampla, com outras áreas que ainda não são tão óbvias, e acho que isso é muito interessante para quem gosta de novidade, para quem gosta de aprender outras coisas, vai ser uma forma da gente realmente poder expandir. Não vai ser um trabalho individual, é um trabalho em grupo e que vão trazer novos saberes. Obrigado da minha parte, só um até logo e um convite a todos para continuarem assistindo a programação do CONAP, que está maravilhosa. Um abraço a todos da mesa, muito obrigado, até a próxima. Muito obrigada pela participação de todos vocês.